Olá, cervejeiros, sommeliers e entusiastas de cerveja. Bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Que o Beer School calcula a eficiência do processo, isso todo mundo sabe. Mas como esses números são calculados? Eles são 100% confiáveis? Eu tenho alguns amigos que dizem ter mais que 95% de eficiência. Será? O termo eficiência ele tem uma série de definições, ele pode ser definido em uma série de etapas do processo, e cada etapa quer dizer uma coisa diferente. Em geral, esse número é expresso em uma razão entre a quantidade de açúcar que você teve no final de um determinado processo, ou a quantidade de sólidos solúveis que você teve no final de um determinado processo, sobre a quantidade total, a quantidade disponível de sólidos solúveis. No vídeo de hoje a gente vai ver quanto de extrato tem no malte e quanto a gente consegue tirar disso e passar para a nossa cerveja. Vamos lá? O principal extrato que existe dentro do mosto cervejeiro são os açúcares que provém do amido que tem no malte. Como esse extrato representa mais de 98% de tudo, o resto são sais, proteínas solúveis, alguns outros compostos menores, quando eu estiver falando de açúcar, eu vou estar me referindo aos extratos solúveis totais, que são basicamente açúcares. Então, se a gente usar 100 gramas de malte para fazer 1 litro de cerveja, hipoteticamente, quanto de açúcar a gente pode ter no malte e quanto de açúcar a gente vai ter na quantidade final? Esse valor, ele é igual para todos os maltes? Para responder essa pergunta de forma precisa, eu fiz 3 experimentos simples e a gente vai ver como eles foram feitos e os resultados deles agora. A máxima quantidade de açúcar que tem como passar para o mosto seria se o nosso substrato fosse açúcar puro. Se a gente tem só açúcar, a gente dilui o açúcar no mosto, a gente vai ter 100% de aproveitamento, porque o açúcar não passa por nenhum processo. O primeiro experimento que eu fiz foi pegar 200 ml de água e diluir nesses 200 ml de água 20 gramas de açúcar. Esse Erlenmeyer aqui. Nesse caso a gente tem 10 gramas de açúcar por 100 ml ou 100 gramas por litro. Essa vai ser a nossa base. E tudo que a gente ter vai ser uma fração disso. Depois esses procedimentos foram repetidos, só que com malte. Então eu peguei 20 gramas de malte, moí ele de forma normal, coloquei na água, só que o malte ele precisa de um tempo para converter. Então deixei agitando a 65 graus por 1h30 para a beta-amilase agir, para a alfa-amilase agir, até converter todos os açúcares, como se a gente estivesse fazendo cerveja, só que em escala muito reduzida. O terceiro experimento que eu fiz foi moer o malte numa espessura extremamente fina, com um moedor especial que consegue deixar ele na forma de pó, para a gente ter acesso, sem restrição nenhuma, a todo o amido que está dentro do malte. Para analisar esses resultados agora, estamos com os experimentos aqui. Açúcar, moagem fina e moagem normal. E agora eu vou ver por meio de um refratômetro quanto de açúcar eu tenho em cada um desses meus mostos. Para fazer isso eu vou usar essa pipeta aqui, super tecnológica, e vou olhar um por um. Então vou começar aqui pela base. E vocês vão estar vendo aí, eu tenho mais ou menos 9,5 graus Plato, 9,5 Brix na verdade, tem uma pequena diferença. Agora o segundo caso, a moagem fina, mais ou menos 7,5, deu como esperado, como certo, menos que o açúcar, mas ainda é uma quantidade bem grande. E agora por último testar o que foi feito com a moagem mais grossa. Quase 5 platos, 4,9 se eu não me engano. Isso vai dar 50%, um pouco mais que 50% do inicial, que foi 9,5 da nossa referência. Então se a gente tomar como referência só o açúcar, dizer que isso é 100%, ou seja, 9,5 platos é 100%, para moagem muito fina, condições que a gente não atinge, a gente chegou em mais ou menos 7,5, o que representa mais ou menos 78% disso. Agora usando o malte normal, moído no meu moinho de pratos, que não é um moinho de rolo, mas a moagem é boa também. A gente conseguiu mais ou menos 51% da quantidade máxima possível de açúcar.
ou ainda 65% da quantidade em relação à moagem fina. Esses testes que eu fiz são uma simplificação de um teste laboratorial, então aqui eu estou falando de forma bem simplificada, são os testes de rendimento chamados de DBFG, que quer dizer Dry Basis Fine Grind, que quer dizer rendimento em base seca com moagem fina. E o segundo quer dizer Dry Basis Coarse Grind, que é o mesmo teste feito com moagem grossa, feito com moagem perto do que os cervejeiros têm condição de fazer, que usualmente fazem. O primeiro teste ele diz respeito à máxima quantidade de sólidos solúveis que pode ser extraído do malte. E ele é feito em base seca, isso quer dizer que é descontado a água que tem no malte, porque o malte ele tem em torno de 4% de água. Então, em vez de adicionar 20 gramas igual eu adicionei, seria 20 dividido por 0,96, que daria mais ou menos 20,8 gramas. Não é uma diferença tão grande, também não realizei com tanta precisão. Geralmente quando você compra o malte e você tem acesso ao datasheet do malte, a tabela das propriedades dele, você vai ter esse fator DBFG. E ele é representado como uma porcentagem da quantidade máxima de açúcar desse pote aqui, que pode ser extraído do malte. Então no nosso teste de moagem fina, a gente chegou que no malte que eu usei, existe 76% de material solúvel que vai passar para o mosto em condições totalmente ideais. Nas minhas condições não foram 100% ideais, porque em geral esse valor está em torno de 80% para o malte Pilsen, para o malte Pale Ale, que foi um dos dois que eu usei. O malte, geralmente, ele é composto de 80% de sólidos solúveis. Mas com quanto desses sólidos solúveis a gente consegue chegar até o final da abraçagem? O DBCG, que consiste com a moagem grossa, a moagem usual do cervejeiro, seria um teste até um pouco mais eficiente para nós, porque ele representaria a quantidade que a gente consegue remover, que a gente consegue extrair de açúcares e outros sólidos solúveis, com uma moagem parecida com o que a gente usa. Porém, esse DBCG ele geralmente não é dado. E mesmo quando ele é dado, como ele é feito em condições laboratoriais, agitação legal, ele geralmente ainda expressa um pouco mais do que a gente consegue extrair em casa. Então, pessoal, esse vídeo ele acabou ficando um pouco mais longo do que eu esperado. Aqui já é outro dia, eu já editei o vídeo. E ele acabou ficando com quase meia hora, porque eu tentei abordar outros assuntos, aonde a gente perde e como calcular o rendimento. E para ele não ficar extensivo e não ficar chato de assistir, eu resolvi dividir ele em 3 partes. Então não deixe de assistir a próxima parte, vai estar linkada aqui. E a parte sobre o cálculo do rendimento também vai estar linkada no próximo vídeo. Vai ser super interessante. E se você gostou desse vídeo aqui, por favor, clica aqui embaixo em gostei. Se inscreve no canal. Se possível, compartilhe o vídeo lá no Facebook para dar uma ajudada na repercussão do canal. E até o próximo vídeo. Falou?